Aqui, pessoal, essa outra peça aqui é parte também do projeto lá do portão, né, da tranca eletrônica. Eu imprimi ela nesse sentido, ou seja, a peça foi sendo formada daqui para cá, né? Então ela em cima da mesa, ela foi sendo formada nesse formato aqui, né? Ela na mesa foi subindo camada por camada até chegar na última aqui, né? E por quê? Porque eu vou parafusar ela aqui, né? Ó, o parafuso vai entrar aqui, ou seja, ele vai fazer força nessa peça nesse sentido. Se eu tivesse impresso essa peça, por exemplo, assim, nesse sentido, ela fosse sendo formada camada por camada, assim, nesse sentido, quando eu apertasse, quando eu aplicasse força nesse parafuso aqui, ó, né? Quando eu apertasse o parafuso, ela ia quebrar igual quebrou essa outra aqui, ó. E seria a mesma coisa dessa outra peça, né? Se eu colocasse aqui, ó, ela quebraria nesse sentido aqui, ou seja, ela seria uma peça com tendência a quebrar assim, se ela tivesse sido formada com as camadas nessa posição, né? E no caso, quando você vai imprimir a peça, você tem que pensar nisso tudo, né? Qual o sentido de força dela. E isso faz toda a diferença, porque senão você vai ter uma peça fraca, né? Que provavelmente não vai ter funcionalidade, né? Essa daqui, por exemplo, como eu emassei ela pela frente e por trás, ela já ganhou uma força adicional. Se fosse uma peça maior, que fosse realmente exercer muita força, eu podia ter colocado, por exemplo, uma malha, por exemplo, uma fita de drywall e aplicado a massa por cima. Eu já fiz isso também, a peça fica muito forte, fica realmente uma peça bem estrutural, né? Então, com o tempo a gente vai pegando esse tipo de manha, né? Que é uma manha bem legal, porque você consegue fabricar uma peça dessa, essa peça aqui é de ABS, aguenta muita coisa, aguenta, mas pelo tamanho dela e pela delicadeza dela, ela não aguenta tanta força. Então, a massa plástica fortalece ela, além de dar acabamento, né? Conseguir dar acabamento nos cantinhos que a impressão 3D não consegue deixar perfeito, né? A impressão 3D, por exemplo, nesse material, o topo fica muito bom, mas cantinhos como esse aqui, ó, de dentro, fica meio com falha, então a massa plástica corrige isso também.